Chuva forte, meia-noite, e um grito vindo de um galpão abandonado. Quando ele entrou, viu algo que nunca imaginou, uma jovem desesperada, sozinha, dando à luz no chão gelado. Sem médicos, sem ajuda, sem ninguém. O que esse homem fez nos próximos minutos salvou 2 vidas e mudou a dele para sempre. Antes de eu te contar o resto dessa história incrível, me responde uma coisa aqui nos comentários. De que cidade você está me assistindo agora? E que parte da história te emocionou mais? E já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma história emocionante. Bora lá? Agora vem comigo! A chuva caía torrencialmente sobre São Paulo naquela noite fria de junho. Ricardo Almeida, 45 anos, dirigia seu Mercedes pelas ruas desertas do bairro industrial, voltando de mais uma reunião de negócios que se estendeu até depois das 11 da noite. Viúvo há 3 anos, ele havia se dedicado inteiramente à sua empresa de importação, usando o trabalho como refúgio para a dor da perda de Helena, sua esposa que partirá prematuramente aos 38 anos devido a complicações médicas inesperadas durante uma cirurgia que deveria ser simples. Os limpadores de para-brisa trabalhavam no máximo, mas mal conseguiam dar conta da água que desabava do céu. Ricardo estava cansado, exausto mentalmente e fisicamente. Mais um dia dedicado a planilhas, contratos, negociações tensas com fornecedores chineses. Sua vida havia se tornado uma rotina mecânica e vazia desde que Helena se foi. Trabalhar, dormir, trabalhar novamente. Fins de semana solitários em seu apartamento enorme e silencioso na região dos Jardins. Ao passar por um antigo galpão abandonado próximo à Marginal Tietê, algo chamou sua atenção. Uma luz fraca e tremeluzente vinha de dentro do prédio deteriorado, tremulando por entre as tábuas de madeira apodrecida que cobriam as janelas quebradas. Ricardo diminuiu a velocidade instintivamente, olhando pela janela embaçada do carro. Poderia ser apenas moradores de rua se abrigando da tempestade, acendendo uma fogueira improvisada para se aquecer. Era uma visão comum naquela região abandonada da cidade. Mas algo em seu íntimo, talvez a voz de Helena ecoando em sua consciência, fez com que ele parasse o carro. Sua falecida esposa sempre dizia que ele deveria prestar mais atenção às pessoas ao redor, que deveria usar sua posição privilegiada para ajudar quem precisava. Ricardo, de que adianta todo o nosso dinheiro se não fazemos diferença na vida de ninguém? Ela costumava dizer. Helena havia sido voluntária em diversas instituições de caridade, sempre atenta ao sofrimento alheio. Era uma das coisas que ele mais amava nela. Ricardo estacionou o carro debaixo de uma árvore que oferecia pouca proteção contra a chuva. Pegou o guarda-chuva do banco de trás, respirou fundo e desceu do veículo. O vento frio chicoteava seu rosto enquanto caminhava cautelosamente em direção à entrada lateral do galpão, seus sapatos sociais italianos afundando nas poças de lama. A porta de metal estava entreaberta, rangendo sinistrosamente com as rajadas de vento. Ricardo hesitou por um momento. E se fossem criminosos? E se fosse perigoso? Mas então ouviu um gemido baixo e prolongado, seguido de um choro sufocado de dor intensa. Não era um choro qualquer, era o som inconfundível de alguém em profundo sofrimento físico, tentando desesperadamente abafar os próprios gritos. Tem alguém aí? Precisa de ajuda? Sua voz ecoou no espaço vazio e úmido do galpão. Um silêncio tenso e pesado se seguiu, interrompido apenas pelo som da chuva martelando no telhado de zinco furado. Então veio uma voz feminina, fraca, rouca e trêmula. Por favor, vá embora, não posso ser encontrada, deixe-me em paz. Mas Ricardo não conseguiu ir embora. Empurrou a porta enferrujada com cuidado, que rangeu alto ao se abrir completamente. O que viu ao entrar o deixou completamente paralisado, como se tivesse levado um soco no estômago. À luz fraca e tremulante de 3 velas derretidas colocadas em latas velhas, ele viu uma jovem deitada sobre papelões encharcados e cobertores sujos e rasgados, no chão frio de concreto rachado. Ela não podia ter mais de 22 ou 23 anos, o rosto extremamente pálido como cera, os lábios arroxeados, banhado em suor que escorria abundantemente. E estava visivelmente grávida, muito grávida, com uma barriga enorme que indicava gestação avançada, prestes a dar à luz a qualquer momento.
As mãos magras e trêmulas dela agarravam o próprio ventre contraído enquanto outra onda de dor violenta a dominava por completo. Ela arqueou as costas, mordendo um pedaço de pano para não gritar, o corpo todo tremendo. Ao redor dela, havia algumas garrafas de água, uma mochila velha, alguns trapos que pareciam ter sido separados para o parto. Estava claro que ela havia se preparado para dar à luz ali, completamente sozinha, naquele lugar frio, sujo e abandonado. Meu Deus do céu! Você está em trabalho de parto! Ricardo largou o guarda-chuva e correu até ela, esquecendo completamente qualquer cautela ou medo. Seu instinto de ajudar falou mais alto. Tirou o casaco de grife e imediatamente colocou sob a cabeça dela com cuidado, ajoelhando-se ao seu lado sem se importar minimamente com a sujeira do chão que manchava sua calça social cara. Eu sei que estou, ela respondeu entre dentes cerrados, os olhos fechados com força, tentando controlar a respiração ofegante. Mas não posso ir ao hospital, não posso deixar nenhum rastro, nenhum registro. O quê? Por que diabos não? Você precisa de ajuda médica profissional agora. Isso é muito perigoso. Ele insistiu com veemência, já pegando o celular do bolso com mãos trêmulas, pronto para discar o SAMU imediatamente. A jovem abriu os olhos arregalados, cheios de pânico absoluto, e segurou o pulso dele com uma força surpreendente para alguém em seu estado debilitado. Não. Por favor, eu imploro. Ele vai me encontrar, se aparecer qualquer registro médico, qualquer documento, ele tem contatos em todos os hospitais, ele vai me encontrar e vai tirar meu bebê de mim, ou pior, vai me matar e ficar com a criança, você não entende. Ricardo sentiu um aperto doloroso no peito ao ver o terror genuíno nos olhos castanhos daquela jovem. Não era paranoia ou drama. Era o tipo de medo visceral que vem de quem já sofreu violência real, de quem conhece a crueldade humana de perto. Quem? Quem vai te encontrar? Quem é esse homem? O pai do bebê. Maurício Tavares, ele é empresário, poderoso, tem dinheiro, influência, advogados, e é violento, sua voz falhou. Eu era a secretária dele, ele me seduziu, me manipulou, e quando engravidei, ele mudou completamente, disse que o filho seria dele, que eu era só uma incubadora, que tinha dinheiro para tirar a criança de mim na justiça, me trancava, me controlava, batia. Outra contração violenta a interrompeu abruptamente, e ela gritou de dor aguda, um grito que ela tentou desesperadamente abafar mordendo o próprio braço, deixando marcas vermelhas na pele. Seu corpo inteiro se contorcia. Ricardo sentiu o coração disparar descontroladamente. Sua esposa Helena tinha morrido durante um procedimento hospitalar que deveria ser rotineiro e simples. Ele conhecia bem demais a fragilidade da vida, sabia como tudo podia dar errado em segundos, conhecia os riscos de complicações médicas. E agora estava diante de uma situação infinitamente mais precária e perigosa. Olhou ao redor do galpão escuro e frio. Não havia tempo para discussões filosóficas ou para buscar ajuda médica adequada. O bebê estava vindo. E vinha muito rápido. Ele podia perceber pelas contrações frequentes e intensas que o nascimento era absolutamente iminente, questão de minutos talvez. Ele tinha duas escolhas, chamar ajuda e possivelmente expor a jovem ao perigo que ela tanto temia, ou tentar ajudá-la ali mesmo, sem nenhum preparo, sem equipamentos, sem conhecimento médico. Ambas as opções eram apavorantes. Escute aqui com atenção. Ele segurou a mão fria e suada dela com firmeza, olhando diretamente em seus olhos cheios de lágrimas. Meu nome é Ricardo Almeida. Sou empresário, tenho recursos, tenho advogados, e se esse homem vier atrás de você, ele vai ter que passar por cima de mim primeiro. Não vou deixá-la sozinha essa noite, e prometo que não vou denunciá-la a ninguém se você não quiser. Mas vamos fazer isso juntos, está me ouvindo? Você não está mais sozinha nessa. Nunca mais vai estar sozinha. Lágrimas quentes escorreram abundantemente pelo rosto sujo e machucado da jovem, deixando rastros limpos na pele coberta de poeira. Ela não estava acostumada com bondade, isso era óbvio. Meu nome é Ana. Ana Carolina Santos. Prazer em conhecê-la, Ana.
Agora vamos trazer esse bebê ao mundo, disse Ricardo, tentando soar muito mais confiante do que realmente se sentia por dentro. Ricardo tirou o celular do bolso e, mantendo uma das mãos firmemente segurando a mão gelada de Ana, começou a pesquisar freneticamente na internet. Como ajudar em parto de emergência, parto domiciliar emergencial passo a passo. O que fazer quando o bebê nasce fora do hospital? Seu coração batia tão descompassado que ele podia sentir as pulsações no pescoço e nas têmporas. Ele era um empresário bem-sucedido, acostumado a resolver problemas complexos de logística internacional, negociar contratos milionários, gerenciar centenas de funcionários. Mas isso era algo completamente fora de sua zona de conforto. Ele não tinha absolutamente nenhum treinamento médico. O máximo que sabia de primeiros socorros vinha de um curso corporativo obrigatório que fizera anos atrás. Ana, escute, preciso que você me ajude com algumas informações, está bem? Respire fundo, ele falou devagar, tentando manter a voz calma apesar do pânico interno. Quantos meses de gestação exatos você tem? Quando foi sua última consulta médica? 39 semanas e 4 dias, ela ofegou, contando nos dedos trêmulos. Minha última consulta foi há 4 meses, quando ainda estava com ele. Depois fugi e não pude mais ir ao médico, mas até então estava tudo normal com o bebê, batimentos cardíacos bons, tamanho adequado, sem problemas. Isso é muito bom, Ana. Muito bom mesmo. 39 semanas significa que o bebê está pronto, maduro, desenvolvido. Isso aumenta muito nossas chances, ele disse, mais para tranquilizá-la e a si mesmo do que por certeza real continuou lendo rapidamente as instruções básicas no celular, tentando absorver o máximo de informação possível em poucos segundos. Você já teve outros filhos antes? Alguma complicação específica nesta gravidez? Diabetes, pressão alta, sangramento, qualquer coisa? Não, é meu primeiro bebê, não tive complicações, fiz todos os exames até o 5º mês, lágrimas continuavam escorrendo pelo rosto dela, misturando-se com o suor frio. Eu tinha um plano, eu juro que tinha, encontrei uma parteira clandestina que havia concordado em vir aqui hoje à noite, mas ela não apareceu, acho que teve medo ou desistiu no último minuto, e então as contrações começaram de tarde. Não deu tempo de tentar ir para outro lugar, eu não tenho mais ninguém. Minha família me renegou quando engravidei. Ei, olha aqui para mim, Ana. Ricardo largou o celular por um momento e segurou o rosto dela gentilmente com ambas as mãos, limpando o suor da testa com os polegares. Nada do que aconteceu antes importa agora. O passado ficou para trás. O que importa é este momento, aqui e agora. E daqui a pouco, muito em breve, você vai segurar seu bebê nos braços pela primeira vez. Vai olhar nos olhos dele, vai sentir o cheirinho dele, vai ouvir o chorinho dele. Vamos focar nisso e só nisso, combinado? Você é forte, Ana. Sobreviveu sozinha todos esses meses nas ruas, fugindo, se escondendo, se protegendo. Isso exige uma força descomunal. E você vai conseguir isso também. Vai conseguir trazer seu filho ao mundo. Ele tirou a camisa social de linho branco, deixando apenas a camiseta regata cinza por baixo, e usou a camisa para criar campos mais limpos ao redor de Ana. Encontrou a garrafa de água mineral que ela tinha guardado e lavou as próprias mãos vigorosamente, esfregando entre os dedos, debaixo das unhas, até os punhos. Não era esterilização adequada, longe disso, mas era o melhor que poderia fazer naquelas circunstâncias absolutamente precárias. Pegou o celular novamente, após hesitar por alguns segundos, ligou para o SAMU. Quando atenderam, ele explicou a situação de forma resumida, deu as coordenadas exatas do galpão abandonado, mas fez questão de pedir discrição absoluta. Por favor, venham preparados para uma situação delicada. A mãe tem motivos para ter medo. Preciso que sejam discretos, sem alarde, sem envolver polícia se não for absolutamente necessário. Sabia que a ambulância não chegaria a tempo para o parto em si, o trânsito, a chuva, a distância, tudo conspirava contra. Mas precisava de backup médico profissional caso algo desse terrivelmente errado, caso houvesse hemorragia, caso o bebê precisasse de reanimação avançada, caso Ana entrasse em choque.
As contrações agora vinham com intervalos assustadoramente curtos, de apenas 1,5 minuto a 2 minutos. Ana alternava entre momentos de gritos dilacerantes de dor insuportável e momentos de exaustão completa, quase desmaiando entre uma contração e outra. Seu corpo estava no limite absoluto. Ricardo improvisou uma posição mais confortável para ela, colocando mais cobertores dobrados sob suas costas e cabeça. Verificou se tinha boa iluminação, pegou seu próprio celular e usou a lanterna, pediu também o celular velho dela e fez o mesmo, apoiando ambos em latas para criar holofotes improvisados. Ricardo, eu estou com tanto medo. E se eu morrer? E se meu bebê morrer? Ana chorava copiosamente, tremendo de frio, dor e pavor. Não queria que fosse assim, queria que fosse em um hospital limpo, com médicos, com segurança. Ninguém vai morrer hoje, Ana. Nem você, nem seu bebê. Eu prometo que vou fazer tudo ao meu alcance, Ricardo falou com uma convicção que não sabia que possuía. Mulheres vêm tendo bebês há milhares de anos, muito antes de existirem hospitais ou médicos. Seu corpo sabe exatamente o que fazer. Você só precisa confiar nele. E confiar em mim. Estou sentindo muita pressão embaixo, meu Deus, é como se estivesse rasgando. Ana ofegava desesperada, seu rosto contorcido em uma expressão de agonia pura. É o bebê descendo pelo canal de parto. É normal sentir essa pressão intensa. Ricardo tentou lembrar de tudo que tinha lido nos sites médicos segundos atrás. Quando vier a próxima contração, e vai vir logo, você vai fazer força para baixo, entendeu? Como se estivesse fazendo força no banheiro, para evacuar. Pode gritar o quanto quiser, pode xingar, pode me xingar se quiser, faça o que precisar fazer para colocar esse bebê para fora. Está vindo! Está vindo outra contração! Ah, meu Deus! Ana gritou, agarrando os trapos em volta dela. Agora, Ana! Força! Empurra para baixo! Isso, isso! Ricardo a encorajava, posicionando-se entre as pernas dela, as mãos prontas. Ela fez força com toda a energia que ainda lhe restava no corpo exausto, um grito gutural saindo de sua garganta. Ricardo podia ver, pela primeira vez, o topo da cabeça do bebê começando a aparecer, a coroar como diziam os sites médicos. Um pequeno círculo escuro de cabelo molhado. Seu coração quase saiu pela boca com a visão. Eu estou vendo. Ana, estou vendo a cabeça do seu bebê. Tem cabelos escuros, bem escurinhos. Está indo muito bem. Mais uma vez assim, mais uma força grande. Não consigo, não tenho mais força, estou exausta demais, ela soluçou entre respirações ofegantes, o corpo todo tremendo violentamente. Estava ali há horas em trabalho de parto, sozinha, sem comida adequada, sem água suficiente, sem suporte. Consegue sim, Ana. Você consegue. Ricardo elevou a voz, não com raiva mas com urgência. Pense no seu bebê. Ele está bem aqui, a centímetros de você. Só precisa de mais um empurrãozinho da mamãe dele. Você fugiu de um homem violento, sobreviveu grávida nas ruas de São Paulo, chegou até aqui. Não vai desistir agora quando está tão perto. Seu filho precisa de você. A menção ao bebê, ao filho que ela tinha protegido durante meses dentro de seu próprio corpo, deu a Ana uma última reserva inesperada de força que ela nem sabia que possuía. Na contração seguinte, que veio apenas 40 segundos depois, ela fez uma força absolutamente descomunal, usando músculos que nem sabia que tinha, gritando com tudo que existia nela. Ricardo viu a cabeça emergir mais, até sair completamente. Ele apoiou a cabecinha molhada e quente com as mãos trêmulas, maravilhado e apavorado ao mesmo tempo. Era tão pequena, tão frágil, tão perfeita. Para! Para de fazer força agora! Só respire! Ofega como um cachorrinho! Ele ordenou, lembrando do que tinha lido. Preciso verificar uma coisa importante. Com o coração na garganta e as mãos tremendo violentamente, ele passou os dedos cuidadosamente ao redor do pescoço minúsculo do bebê, verificando se o cordão umbilical estava enrolado. Rezou internamente para que não estivesse.
E graças a Deus, graças a todos os santos, não estava. O pescoço estava livre. Tudo bem. Tudo perfeito. Ana, escute, na próxima contração vai ser a última, entendeu? Mais uma força grande e seu bebê vai estar nos seus braços. Preparada? Ana apenas acenou com a cabeça, exausta demais para falar, suor e lágrimas cobrindo completamente seu rosto. Ela respirava rápido e raso, reunindo forças para o esforço final. A contração veio 15 segundos depois. Ana fez uma última força monumental, arqueando todo o corpo, os tendões do pescoço saltados, um grito primordial rasgando a noite chuvosa. Ricardo sentiu primeiro os ombrinhos pequenos girarem em suas mãos, a rotação natural do corpo do bebê. Depois um ombro saiu, depois o outro. E então, numa torrente súbita de líquido amniótico misturado com sangue, o corpo inteiro do bebê escorregou para as mãos de Ricardo, quente, molhado, escorregadio como um peixe. Por um momento que pareceu se estender por uma eternidade congelada no tempo, tudo ficou absolutamente em silêncio no galpão. Até a chuva pareceu diminuir. Ricardo olhou para aquela criaturinha minúscula e inacreditavelmente perfeita em suas mãos trêmulas. O bebê estava completamente móvel, coberto de vernix branco, líquido e sangue, os olhinhos fechados, os membros flácidos, a pele com um tom azulado preocupante. Não estava respirando. Não estava se mexendo. Não estava chorando. O silêncio era ensurdecedor e apavorante. Meu bebê. Ricardo, por que meu bebê não está chorando? O que está acontecendo? Ele está respirando? Ana tentou se levantar desesperada, o pânico total tomando conta de sua voz rouca. Por favor, me diz que ele está vivo, por favor. O coração de Ricardo parou por completo por um segundo interminável. Não, não podia ser. Não depois de tudo. O bebê tinha que estar bem. Tinha que estar. Forçando-se a pensar com clareza apesar do terror absoluto, Ricardo lembrou-se de algo que tinha visto anos atrás em um filme ou talvez em um documentário. Com dedos trêmulos e desajeitados, ele limpou rapidamente a boca minúscula e as narinas pequeninas do bebê com a ponta da camiseta, removendo muco e fluidos que bloqueavam as vias aéreas. Depois, com muito cuidado, virou o bebê de bruços em sua mão esquerda, a cabecinha apoiada na palma, o corpo minúsculo descansando ao longo de seu antebraço. E então deu leves tapinhas nas costas pequeninas, entre as escápulas, tentando estimular a respiração. Vamos, pequenino, respira para o titio, respira, por favor, respira, ele sussurrava desesperado, dando mais tapinhas, um pouco mais firmes. Nada. O bebê continuava completamente flácido e silencioso. A pele continuava azulada. Ricardo! Faz alguma coisa! Salva meu filho! Ana gritava histericamente, tentando alcançá-los, mas fraca demais para se mover adequadamente. 15 segundos. 20 segundos. 30. Cada segundo era uma agonia insuportável. Ricardo virou o bebê de volta, de barriga para cima, colocou a boca em cima do nariz e boca minúsculos e deu 2 sopros suaves, muito suaves, quase nada, apenas o suficiente para expandir os pulmões pequeninos sem causar danos. Seu próprio pulmão fornecendo oxigênio para aqueles pulmões que ainda não tinham conhecido o ar. Então ele voltou a esfregar as costas, a estimular, a implorar internamente, a rezar para um Deus no qual mal acreditava mais. Por favor, por favor. Helena, se você está em algum lugar, me ajuda aqui, ele implorava em voz baixa, lágrimas escorrendo por seu próprio rosto sem que percebesse. E então, como um milagre verdadeiro, o bebê estremeceu. Um tremor pequeno percorreu o corpinho. A boquinha se abriu. O peitinho se expandiu pela primeira vez, puxando ar para pulmões novos. E veio o choro. Fraco no início, quase um miar de gatinho. Mas então ficou mais forte, mais robusto, mais indignado. Um choro forte e saudável de um bebê vivo, um bebê respirando, um bebê que acabará de nascer para este mundo. Ele está vivo. Ana, seu filho está vivo. Está respirando. Está chorando. Ricardo gritou de alegria, rindo e chorando ao mesmo tempo,
um alívio tão imenso tomando conta dele que suas pernas quase falharam. Ana desabou em soluços, os braços estendidos. Me dá ele, por favor, me dá meu bebê. Ricardo colocou o bebê, ainda conectado pelo cordão umbilical pulsante, sobre o peito nu de Ana, cobrindo ambos com o casaco dele. O contato pele com pele imediato era crucial, ele tinha lido isso. O calor da mãe, os batimentos cardíacos familiares, tudo ajudaria o bebê a se estabilizar. Ana abraçou seu filho pela primeira vez, chorando copiosamente, beijando a cabecinha cheia de cabelos escuros molhados. Oi, meu amor, oi meu bebê lindo, a mamãe está aqui, está tudo bem agora, você está aqui comigo. O bebê, um menino, Ricardo percebeu, continuava chorando mas gradualmente se acalmando com o contato da mãe, a vozinha rouca dele enchendo o galpão abandonado com o som mais bonito do mundo. Ricardo recostou-se contra a parede fria, tremendo da cabeça aos pés com a descarga de adrenalina, observando mãe e filho. Tinha acabado de ajudar a trazer uma vida ao mundo. Ele, Ricardo Almeida, empresário, viúvo, sozinho, tinha acabado de fazer um parto. Mal podia acreditar. Mas o trabalho não estava terminado. Alguns minutos se passaram. O cordão umbilical parou de pulsar, ficando branco e mole. Ricardo não tinha equipamento estéril para cortá-lo, então decidiu esperar pela ambulância que certamente não demoraria muito mais. Por enquanto, deixou mãe e bebê conectados, cobertos e aquecidos. Verificou Ana rapidamente. Ela estava pálida, exausta, mas consciente e com um sorriso radiante no rosto enquanto contemplava seu filho. É o ser mais perfeito que já vi na minha vida, ela murmurava, contando os dedinhos minúsculos. Como vai chamá-lo? Perguntou Ricardo suavemente, sentando-se ao lado deles. Ana pensou por um momento, olhando para Ricardo com olhos cheios de gratidão e lágrimas. Miguel. Miguel Ricardo, se você permitir que ele leve seu nome no meio. Ricardo sentiu um nó na garganta. Seria uma honra imensa, Ana. Nesse momento, ouviram sirenes ao longe, aproximando-se rapidamente. A ambulância. Minutos depois, 3 paramédicos entraram correndo no galpão, carregando equipamentos médicos, malas, maçãs. Chegou a cavalaria. Brincou um deles, um homem experiente de uns 50 anos que claramente já tinha visto de tudo. Ele observou a cena rapidamente, mãe, bebê, homem de terno sujo. Pelo visto não precisaram tanto assim de nós. Vocês deram conta do recado. Rapidamente e com eficiência profissional, a equipe médica assumiu. Clamparam e cortaram o cordão umbilical. Examinaram o bebê, Apgar 9, excelente para o nascimento naquelas condições. Verificaram Ana, algum sangramento mas dentro do normal, pressão arterial baixa mas estável, temperatura corporal baixa mas não crítica. Vamos levá-los para o hospital para observação, está bem? Só para garantir que está tudo certo, explicou a paramédica mulher gentilmente a Ana. Não, não posso, eu expliquei ao Ricardo. Ana começou a entrar em pânico novamente. Eu vou junto, Ricardo interrompeu firmemente. E vou me certificar pessoalmente de que toda a discrição necessária seja mantida. Sou Ricardo Almeida, tenho recursos e advogados. Essa moça e esse bebê estão sob minha proteção a partir de agora. A equipe médica trocou olhares mas assentiu. Não era seu papel fazer perguntas. Carregaram Ana e o pequeno Miguel na maca, cobrindo-os com mantas térmicas. Na ambulância, a caminho do hospital, Ricardo segurou a mão de Ana. Não se preocupe com nada. Vou cuidar de tudo. Documentação, advogados, proteção. Você e Miguel estarão seguros. Por quê? Ana perguntou, confusa. Por que está fazendo tudo isso por mim? Nem me conhece. Ricardo pensou em Helena, em como ela sempre o incentivava a ser melhor, a ajudar mais. Porque hoje à noite, você me lembrou que ainda há coisas importantes neste mundo além de planilhas e contratos. Me lembrou do milagre que é a vida. E por que ninguém deveria ter que passar por isso sozinho? No hospital, Ricardo usou todos os seus contatos e recursos. Pagou por um quarto privativo luxuoso onde Ana e Miguel foram instalados.
Contratou os melhores advogados especializados em direito de família e violência doméstica. Obteve ordem de proteção contra Maurício Tavares em questão de dias. Descobriu, através de investigação privada, que Maurício já tinha histórico de violência contra outras mulheres, informação que nunca tinha vindo à tona por causa de acordos financeiros de silêncio. Com essas informações, os advogados de Ricardo construíram um caso sólido. Ana ficou no hospital por 3 dias em observação. Tanto ela quanto Miguel estavam surpreendentemente bem, considerando as circunstâncias do nascimento. Os médicos ficaram impressionados com a resiliência de ambos e elogiaram os cuidados emergenciais que Ricardo havia prestado. Durante esses 3 dias, Ricardo praticamente não saiu do hospital. Trouxe roupas novas para Ana, itens de bebê para Miguel, fraldas, mamadeiras, tudo que uma mãe de primeira viagem poderia precisar. Cada vez que Ana tentava agradecer, ele simplesmente sorria e dizia: "É o mínimo que posso fazer." No terceiro dia, quando Ana recebeu alta médica, ela descobriu que não tinha para onde ir. Sua antiga casa estava nas mãos de Maurício, suas coisas tinham sido descartadas ou queimadas, seus poucos amigos haviam se afastado por medo ou manipulação. A realidade caiu sobre ela como um balde de água fria. Eu não tenho para onde levar meu filho, ela confessou a Ricardo, lágrimas escorrendo enquanto embalava Miguel nos braços. Pensei que depois do parto conseguiria um abrigo, mas com o recém-nascido é mais complicado, as listas de espera são longas. Ricardo respirou fundo. Sabia que o que estava prestes a propor era inusitado, talvez até imprudente aos olhos de muitos. Mas algo dentro dele, talvez a voz de Helena, talvez seu próprio coração há tanto tempo adormecido, o impulsionava. Tem um apartamento grande demais para uma pessoa só. 3 quartos vagos, uma suíte completa com banheiro privativo. Você e Miguel podem ficar lá enquanto se reorganizam, sem pressa. É seguro, tem portaria 24 horas, segurança. Maurício nunca vai encontrá-la lá. Ana olhou para ele com olhos arregalados. Ricardo, eu não posso aceitar isso, você já fez demais, seria abuso da sua bondade. Não é bondade, Ana. É o certo a se fazer, ele segurou a mão dela gentilmente. Além disso, aquele apartamento está vazio e silencioso há 3 anos. Acho que um choro de bebê de madrugada pode ser exatamente o que ele precisa para voltar a ser um lar de verdade. Os primeiros dias no apartamento foram uma adaptação para todos. Ana estava maravilhada com o lugar, um apartamento luxuoso de 200 metros quadrados nos jardins, com vista panorâmica da cidade, decoração sofisticada, móveis de grife. Sentia-se completamente deslocada. Ricardo transformou um dos quartos em um quarto de bebê completo. Contratou uma decoradora que, em 48 horas, entregou um ambiente perfeito, berço de madeira nobre, cômoda, poltrona de amamentação, móbile musical, papel de parede delicado com nuvens e estrelas. Quando Ana viu, chorou de emoção. Meu filho tem um quarto mais bonito que qualquer coisa que já tive na vida inteira, ela disse, tocando as cortinas macias. Mas a convivência não era sem desafios. Ana acordava várias vezes por noite para amamentar Miguel, e Ricardo, no quarto ao lado, ouvia cada choro. Algumas vezes, quando ela estava exausta demais, ele mesmo pegava o bebê, trocava a fralda, embalava até acalmar, só então chamando Ana para amamentar. Você não precisa fazer isso, Ana dizia, constrangida e grata ao mesmo tempo. Eu sei. Mas quero fazer, Ricardo respondia, olhando para o rostinho pequeno de Miguel com uma ternura que ele pensava ter perdido para sempre. Na segunda semana, os advogados de Ricardo trouxeram novidades. Maurício Tavares havia sido notificado da ordem de restrição e estava furioso. Tentou usar seus contatos para descobrir onde Ana estava, mas Ricardo tinha sido cuidadoso, registrou Ana e Miguel em um endereço diferente, criou camadas de proteção legal, contratou seguranças discretos. Ele está ameaçando processos, dizendo que tem direitos sobre a criança, explicou o Dr. Carvalho, o advogado principal. Mas com o histórico de violência que levantamos, com os depoimentos de outras vítimas que conseguimos convencer a falar, e com o fato de que ele manteve Ana em cárcere privado durante a gravidez, temos um caso forte.
Faça o que for necessário para manter aquele homem longe dela e do bebê, Ricardo instruiu firmemente. Dinheiro não é problema. Enquanto isso, Ana começava lentamente a se reconstruir. Ricardo contratou uma terapeuta especializada em trauma e violência doméstica. Nas sessões, Ana começou a processar tudo o que havia vivido, a entender que nada do que aconteceu tinha sido culpa dela, a reconquistar sua autoestima destroçada. Passaram-se 2 meses. Miguel crescia saudável e esperto, seus olhinhos escuros sempre alertas, um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Ana florescia também, com alimentação adequada, segurança e apoio, ela voltava a ser a jovem brilhante que havia sido antes de Maurício. Uma noite, Ricardo chegou em casa depois de um dia particularmente difícil nos negócios. Uma negociação importante havia fracassado, ele havia perdido um contrato milionário. Entrou no apartamento cansado, frustrado, pronto para se isolar em seu quarto como fazia antes. Mas ao entrar, encontrou Ana na sala, com Miguel no colo. Ela havia preparado o jantar. Percebi que você sempre come sozinho no quarto ou nem come, ela disse timidamente. Pensei que poderíamos jantar juntos hoje. Não é nada muito elaborado, mas... Na mesa, havia um jantar simples mas feito com carinho, frango assado, arroz, salada, suco natural. O apartamento cheirava comida caseira, algo que não acontecia há 3 anos. Ricardo sentiu os olhos marejarem. Ana, você não precisava. Eu sei. Mas queria, ela sorriu, usando as mesmas palavras que ele sempre usava. Jantaram juntos, conversando sobre o dia, rindo das caretas engraçadas que Miguel fazia. Foi a primeira vez em anos que Ricardo sentiu que estava realmente em um lar, não apenas em uma casa. Depois do jantar, enquanto Ana colocava Miguel para dormir, Ricardo ficou observando da porta do quarto. A cena era tão cheia de amor, tão pura, que algo dentro dele se moveu profundamente. Você sabe, Ana disse suavemente, percebendo sua presença, Miguel olha para você como se você fosse o pai dele. Ontem ele sorriu quando ouviu sua voz. É mesmo? Ricardo se aproximou, olhando para o bebê que começava a adormecer. Sim. E eu, bem, comecei a ver você como família também, Ana confessou, corando levemente. Sei que nossa situação é incomum, que começou de forma tão estranha, mas você se tornou a pessoa mais importante na vida do Miguel. E na minha. Ricardo sentiu o coração acelerar. Nos últimos 2 meses, sem perceber, ele havia se apegado àquelas 2 pessoas de uma forma que não julgava mais possível. Acordava ansioso para ouvir o riso de Miguel. Chegava do trabalho animado para contar seu dia a Ana. Sentia-se vivo novamente. Ana, eu preciso ser honesto com você sobre algo, ele começou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Quando Helena morreu, achei que tinha morrido junto com ela. Passei 3 anos apenas existindo, não vivendo. Mas você e Miguel, vocês me trouxeram de volta. Me deram um propósito novamente. Me fizeram lembrar do que é ter uma família, ter pessoas para cuidar e que se importam comigo também. Ana pegou a mão dele, apertando com carinho. Você salvou nossas vidas, Ricardo. Literalmente. E não só naquela noite no galpão. Todos os dias desde então, você continua nos salvando. Nos dando segurança, lar, cuidado, amor. Eu não quero que isso termine, Ricardo admitiu, sua voz embargada. Não quero que vocês se mudem quando conseguirem se estabilizar. Quero que fiquem. Para sempre. Quero ser parte da vida de vocês, se me aceitarem. Nós já o aceitamos, Ana sorriu, lágrimas de felicidade escorrendo. Você já é família, Ricardo. Eles ficaram ali, lado a lado, observando Miguel dormir, unidos por um vínculo que havia nascido na mais improvável das circunstâncias mas que se tornará inabalável. 6 meses depois daquela noite chuvosa no galpão, a vida tinha mudado completamente para todos os envolvidos. Maurício Tavares enfrentava múltiplas acusações criminais, cárcere privado, violência doméstica, ameaças. Outras 5 mulheres haviam se encorajado a denunciá-lo depois que a história de Ana veio à tona discretamente nos círculos legais.
Ele perdeu contratos, reputação e estava respondendo a processos. Mais importante, perdeu qualquer chance de chegar perto de Ana ou Miguel. Ana voltou a estudar. Ricardo pagou sua matrícula em um curso de administração de empresas noturno. Durante o dia, ela trabalhava no departamento administrativo da própria empresa de Ricardo, não por caridade, mas porque ela provara ser extremamente competente. Sua experiência anterior, somada à determinação de reconstruir sua vida, a tornavam uma funcionária excepcional. Não quero ser sustentada para sempre, ela havia explicado a Ricardo. Quero trabalhar, contribuir, ser independente. Mas também quero estar perto de você durante o dia. Miguel, agora com 6 meses, era um bebê alegre e saudável. Seus primeiros sons de papai eram dirigidos a Ricardo, que derretia completamente toda vez. Ricardo havia se tornado oficialmente seu padrinho e, com a ajuda dos advogados, havia estabelecido um fundo fiduciário para garantir o futuro educacional e financeiro do menino. O apartamento tinha vida novamente. Brinquedos espalhados pela sala, risadas ecoando pelos corredores, cheiro de comida caseira, fotos nas paredes, não apenas as antigas com Helena, mas novas também, com Ana e Miguel, capturando momentos de felicidade genuína. Uma noite, Ricardo estava no escritório em casa quando Ana entrou, parecendo nervosa. "Posso falar com você sobre algo importante?" Ela perguntou. Sempre, Ricardo largou os papéis imediatamente, dando-lhe total atenção. Ana respirou fundo. "Sei que nossa situação é incomum. Não somos casados, não somos um casal no sentido tradicional. Mas somos uma família. Uma família que se escolheu, que se formou nas circunstâncias mais improváveis. E eu gostaria de oficializar isso de alguma forma." Ricardo sentiu o coração bater mais forte. "O que está propondo?" "Gostaria que você adotasse Miguel oficialmente." "Como pai," ela disse, emocionada. "Ele já te vê assim. Eu já te vejo assim. E sei que você ama aquele menino como se fosse seu sangue. Talvez mais que muitos pais biológicos amam seus filhos." Ricardo ficou em silêncio por um momento, processando. Então se levantou, caminhou até a Ana e a abraçou forte. "Seria a maior honra da minha vida." "Mas e você, Ana? Onde fica você nessa equação de família oficial?" Ana se afastou levemente, olhando nos olhos dele. Eu não sei. Sei que você amou Helena profundamente. Sei que ela foi o amor da sua vida. Nunca tentaria substituí-la ou competir com sua memória. Mas também sei que me apaixonei por você. Pelo homem gentil, generoso, corajoso que você é. E sei que isso complica tudo." Ricardo segurou o rosto dela com ambas as mãos, como havia feito naquela primeira noite quando ela estava em trabalho de parto. "Ana, Helena sempre dizia que o coração não tem capacidade limitada. Que amor não é uma torta onde cada pedaço diminui o todo. Eu amei Helena. Sempre amarei. Mas isso não significa que meu coração não pode ter espaço para você também. E tem. Você se tornou essencial para mim. Não como uma substituição, mas como algo novo, único, especial. Então, o que fazemos?" Ela perguntou, esperançosa. "Fazemos isso do nosso jeito," Ricardo sorriu. "Não precisamos seguir scripts tradicionais ou expectativas de outras pessoas. Construímos nossa própria versão de família, do nosso tempo, do nosso modo. Vou adotar Miguel, isso é certo. E você e eu, podemos ir descobrindo juntos o que somos um para o outro, sem pressas, sem obrigações além do respeito e carinho que já temos." Ana sorriu radiante e o beijou suavemente. Foi um beijo cheio de promessas, de novos começos, de gratidão e amor crescente. Naquela noite, enquanto verificavam Miguel dormindo em seu berço, Ricardo refletiu sobre como a vida era surpreendente. Há 6 meses, estava morto por dentro, apenas existindo mecanicamente. Uma tempestade, um galpão abandonado, uma jovem desesperada e um bebê nascendo mudaram absolutamente tudo. Salvou 2 vidas naquela noite. Mas a verdade é que eles também salvaram a dele.
Obrigado, ele sussurrou para o universo, para Helena, para o destino, para quem quer que tivesse o colocado naquele caminho naquela noite específica. Por quê? Ana perguntou ao lado dele. Por me dar uma segunda chance de viver. De amar. De ser pai. De ter uma família novamente, ele passou o braço pelos ombros dela. Por trazer vocês para minha vida quando eu mais precisava, mesmo sem saber. Ana apoiou a cabeça em seu ombro. Nós que agradecemos. Você não apenas salvou nossas vidas. Você nos deu uma vida que vale a pena ser vivida. Ficaram ali, observando Miguel dormir pacificamente, unidos pelo amor mais puro, aquele que nasce da escolha, da dedicação, do cuidado diário. Não eram uma família tradicional. Eram algo melhor, uma família escolhida, construída sobre alicerces de compaixão, coragem e amor incondicional. E era perfeito exatamente do jeito que era. Fim. A vida tem uma forma curiosa de nos colocar exatamente onde precisamos estar, com as pessoas que precisamos encontrar, nos momentos em que mais precisamos delas. Às vezes, os encontros mais improváveis criam as conexões mais profundas. E às vezes, salvar alguém é, na verdade, salvar a si mesmo.